Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, Enem 2019, caderno 5, amarelo, segundo dia de prova. Vamos resolver aqui a questão 178. Faz a leitura, né? Tá assim, ó. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Então, tem o desenho aqui, né? E o texto continua assim, ó. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. E aí vem a pergunta, né? A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... E aí, né? Qual das alternativas seria a correta nesse caso, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, do enunciado a gente tira aí algumas informações, né? Primeiro, tem aqui o reservatório central, né, que foi chamado de RC, tá certo? Inclusive está aqui na figura, né? Então, ó, foi dito que o raio aí é de 2 metros e a altura 3,30 metros, beleza? E o reservatório 1, 2, 3 e 4, que também estão aqui na figura, né? Raio interno de 1,5 metros e altura 1,5 metro também, beleza? E aí tem os canos, né, que são os branquinhos aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4 canos, que foi dito, né, que o diâmetro é igual a 0,10. Bom, se o diâmetro é 0,10, o raio é a metade, né? Então metade de 10 fica 5, então 0,05 metros, certo? E falou que o comprimento é igual a 20 metros. Perceba que o comprimento, né, se você colocar ele na vertical, ele passa a ser a sua altura, tá certo? Escrevi aqui a altura porque nos outros eu também escrevi a altura, então só para poder ficar igual, tá bom? Então, comprimento, ou altura nesse caso, 20 metros, tá bom? Dos canos brancos aqui, tá? Que estão na figura. Feito? Então, primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual é o volume desse reservatório central, né, que a gente está chamando aqui de RC, beleza? Então, quanto de água que tem nesse reservatório, né? Bom, como é um cilindro, eu vou usar a fórmula aí para calcular o volume de um cilindro, certo? Então, formulinha, né? A área da base, que no caso é uma circunferência, né? Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, beleza? Aí substituo, né? O raio é igual a 2, né? Ó, tá marcando aqui, ó, 2, tá? Então fica 2 ao quadrado vezes a altura, que é 3,30, que também está aqui, tudo bem? Então, ó, 2 ao quadrado, 4, e quando eu faço 4 vezes 3,30, isso dá quanto? Isso dá 13,2 pi metros cúbicos, tudo bem? Então, esse é o volume de RC, né, que é o reservatório central aí, beleza? Então agora a gente já sabe qual é o volume desse reservatório, tudo bem? Continuando, vamos chegar aqui em como determinar essa altura, né, desses 4 reservatórios, que é o que está sendo perguntado, né, de R1, R2, R3 e R4. Então, vamos pensar o seguinte, ó, a princípio, RC, que é esse reservatório central, ele está cheio, tudo bem? Aí, tá aqui tudo vazio, né, R1, R2, R3, R4, e aí quando você abre e começa a sair a água, bom, parte dessa água vem para R1, parte vai para R2, parte vai para R3, parte vai para R4, tá certo? Mas para pensar,
o volume de água não se alterou, concorda? Porque assim, não foi colocado água, nem foi perdido nenhum volume de água aí, tá certo? Ou seja, o volume final na hora que você distribuir para os reservatórios continua sendo o mesmo. O mesmo quanto? O mesmo 13,2 π que a gente acabou de calcular. Tudo bem? Mas vamos pensar, esse 13,2 π agora, ele já não está mais concentrado aqui nesse reservatório central, ele foi distribuído. Aí vamos pensar de que forma ele foi distribuído. Bom, uma parte foi para os 4 reservatórios pequenos, tudo bem? Então quer dizer, eu sei que vai ter um volume igual aqui nesses 4 reservatórios. Como que eu faço para calcular esse volume? Bom, é só fazer 4 vezes, né, porque são 4 reservatórios, o volume de cada um desses cilindros. Bom, como que eu faço para calcular o volume? Mesma coisa que a gente fez no anterior, né? Então fica a área da base, né, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura de cada um desses reservatórios menores aqui. Como eles são iguais, né, então a altura vai ser a mesma. Tudo bem? Bom, também tem esses 4 canos brancos aqui, tá certo? Então tem que calcular também, né? 4 vezes, porque são 4 canos aí, mesma coisa, o volume de cada um dos canos, que é o mesmo, tá certo? E eu também tenho que contar, eu tenho que adicionar o volume que fica aqui no reservatório central. Porque na hora que a água começa a ser distribuída, não é que aqui vai ficar sem nada, né? Você vai baixando até ficar numa altura igual aos outros 4 reservatórios. Quer dizer, a altura dos 5 reservatórios, né? Os 4 pequenos, e mais a altura desse reservatório central, de verdade, no final vai acabar ficando a mesma, tá certo? Então eu tenho que contar o volume que fica no reservatório central. Como que eu faço para calcular? Bom, é a mesma coisa, né? É π vezes o raio do reservatório central vezes a altura, tá certo? É isso que eu vou fazer. Só tomar cuidado porque agora a altura do reservatório central ela vai ser diferente, né? Por quê? Porque não vai estar até a tampa, vai ter diminuído, tá certo? Só que a gente sabe que essa altura aqui do reservatório central vai ser a mesma altura que atingir nos outros 4 reservatórios pequenos, tá certo? Percebam que eu escrevi da mesma forma aqui, né? Altura, altura, beleza? Então eu sei que juntando tudo isso aqui tem que dar quanto? 13,2 π, porque é o volume que a gente já tinha. O volume não se alterou, ele só distribuiu, certo? Aí substituindo valores, ó, o raio, né, de cada um desses reservatórios pequenos foi dito que é 1,5. Então, ó, o raio eu troquei aqui por 1,5, então fica 1,5 ao quadrado, né? A altura é o que eu quero descobrir, né? É o que está sendo perguntado no enunciado. Então, vou chamar aqui de x, tá? Aqui, ó, 4 vezes, né, o volume do cano. Então, mesma coisa, né? O cano também é um cilindro, né? Então fica a área da base, π vezes o raio ao quadrado. Como eu já tinha colocado, né? Se o diâmetro é 0,10, o raio é 0,05, que é a metade, tudo bem? Vezes o comprimento, ou a altura, né? Que nesse caso vai dar na mesma, comprimento 20 metros. Então, altura 20 metros, beleza? Então, mais π vezes o raio, né, do reservatório central, que continua sendo o mesmo, né? Continua sendo 2, então 2 ao quadrado, tá certo? Vezes a altura, que a gente não sabe, mais uma vez falando, é o que a gente quer descobrir. Tudo isso igual a 13,2 π. Beleza? Bom, chegou nesse ponto, né? Fazer aqui, ó, 1,5 ao quadrado dá 2,25. 2,25 vezes 4 dá quanto? Vai dar 9. E aí copia o π e também o x aqui, tá bom? Então fica 9πx. Essa parte aqui, ó, se você fizer 4 vezes 0,05 ao quadrado vezes 20, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,2, tá certo? E aí o π você copia. Tudo bem? Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, aí copia tanto o π quanto o x. Beleza? Aí eu vou juntar, né, o que dá para juntar, esse que tem x e esse que tem x, ó, 9 mais 4 dá 13, né? Então, ó, 13πx, beleza? Esse 0,2 que está aqui positivo, quando eu jogar para cá fica negativo, né? Então, ó, faz 13,2 menos 0,2, dá quanto? Dá 13π, tá certo? E aí, para terminar, né, eu pego esse 13π que está multiplicando, eu passo dividindo. E quando eu faço essa divisão, né, 13π dividido por 13π, um número dividido por ele mesmo, quanto que dá? Vai dar 1, ou seja, a altura vai ser de 1 metro e por esse motivo a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? E
Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!